Oi pessoal, vamos lá falar de um tema que eu particularmente adoro e é muito importante, porque é a definição do início da nossa era, a era contemporânea. Então aqui a gente vai ter a Revolução Francesa durando apenas 10 anos. E em 10 anos ela vai estipular a forma que a gente compreende hoje a sociedade, a forma que a gente hoje trabalha o poder, o direito, logicamente, né? Porque teríamos aqui um sistema republicano alterando completamente o chamado Antigo Regime, que nada mais era do que a monarquia absolutista. Para entender a Revolução Francesa, primeiro algumas noções aqui que eu queria mostrar para vocês nessa linha do tempo. Então a Revolução Francesa ela começa no dia 5 de maio de 1789. Ela começa antes mesmo dela eclodir, tá? Aqui a gente vai ter a convocação da Assembleia de Estados Gerais. Entenda, isso aqui, gente, vai ser o gatilho, aquilo que vai dar margem, né, para ocorrer o estopim. Toda revolução, ela tem um estopim. Aliás, será que você sabe o que é o conceito de revolução? Já foi cobrado várias vezes isso. Revolução, tá? Pensa, é aquele evento histórico que não é uma revoltinha, não é um eventozinho qualquer. Revolução vai alterar alicerces e alterar de maneira permanente. Então vai alterar a sociedade, política, economia, cultura. Algumas revoluções antecederam a Revolução Francesa, só que essa é a revolução que começa a Era Contemporânea. E veja, ela acontece no final do século XVIII, em 1789. As revoluções que antecederam ela, e é importante fazer a conexão entre os eventos aí do século XVIII, que você deve lembrar, foram a Revolução Americana, a Revolução Industrial. A Revolução Americana, por exemplo, alterou alicerces, só que de uma maneira regional, não de um modo, né, mundial, porque isso aqui foi expandido. Expandido por quem? Por Napoleão Bonaparte, que também, ó, tá no meu coraçãozinho, sensacional essa história. A gente vai contar também. A Revolução Industrial, só para não deixar no ar aí. A Revolução Industrial, ela alterou o alicerce, só que assim, tudo bem, foi de maneira mundial, só que foi muito mais, concorde comigo, o alicerce econômico da vida no século XVIII, a partir lá da Inglaterra, e o alicerce também social. Bom, voltando para a nossa Revolução Francesa aqui. Aqui temos essa convocação da Assembleia de Estados Gerais, que há mais de 100 anos não acontecia. Vamos entender por que mais de um século se passou sem que fosse necessário a ocorrência desse órgão. Não é a revolução propriamente dita, como eu disse, é o estopim. O estopim que vai dar início a 3 fases. Foram apenas 10 anos de revolução que vão acontecer em 3 fases. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, que vai do dia 9 de julho de 1789 até agosto de 1792. Então é neste momento aqui da história que a gente tem os eventos mais famosos. O mais ícone de todos, que é a data cívica, hoje ainda na França, tá aqui, ó, tomada da Bastilha, o 14 de juillet. Então, o 14 de julho de 1789, quando cai essa masmorra. Depois dessa primeira fase de uma constituinte e ainda a permanência de uma monarquia, só que não mais absolutista, vamos lembrar que isso aqui é um movimento, né, iluminista, e os iluministas criticavam o sistema absolutista, teremos aqui a fase da Convenção. Convenção é a forma que eles chamaram a primeira República Francesa, primeira de 4 que a França ia ver. A Convenção, olha lá, foi de agosto de 1792 até 1795. Então, uma fase bem longa. Uma fase bem longa, que no meio dela você vai ter uma fase bem sanguinolenta, o chamado período do terror. Período do terror foi um momento dentro da Convenção, que todo mundo sabe. Foi um momento em que um líder radical de uma facção radical, os jacobinos, tomou o controle e assumiu algumas medidas aí bem extremistas. Esse cara era quem? Robespierre. E para finalizar a Revolução, a gente tem aqui, ó, o Diretório. O Diretório começando em 1795 e terminando em 1799. Bom, falaremos sobre tudo isso. Mas antes, como qualquer história, você tem que conhecer os personagens principais dessa história. Primeiro, os personagens, acho que os mais importantes, aqueles que vão ser derrubados, aqueles que vão estar sendo substituídos pela República.
os monarcas da França do final do século XVIII. Vocês lembram quem que era? Luís XVIII e Maria Antonieta. Vamos começar por essa mulher aqui. Essa mulher aqui, gente, ela vai ser o bode expiatório da Revolução. Ela encarnou todo o ódio da população francesa. População francesa essa que já vinha sofrendo, não é que com este reinado, com este governante, as coisas ficaram ruins. Não, desde 100 anos antes a coisa já não estava boa. Para você ter uma ideia, tudo bem, ficou pior com a Revolução, ficou pior com o Luís XVI, mas olha só, antes do Luís XVI assumir, um camponês, ele gastava 50% da sua renda para se alimentar. Imagine as pessoas gastarem 50% do que elas ganham só para um cara comer, não para uma família inteira. Daí, quando chega no século XVIII, vários eventos, né, vão se conjugar. Parece que a história queria que essa revolução acontecesse. E o mesmo camponês, para poder se alimentar, vai estar gastando 88% da sua renda. Ou seja, está insustentável, né? Então fica bem descarado aqui que a causa principal da Revolução Francesa nada mais foi do que a crise econômica. E o povo francês, aquele povo que no século XVIII, no final do século XVIII, a França tinha uma média de 25 milhões de habitantes, desses 600 mil vivendo em Paris. Aliás, Paris era a capital mais populosa da Europa naquele período. Esse povo vai canalizar o ódio, vai focar a Maria Antonieta. Por quê? Porque, primeiro, mulher, né? Estamos no século XVIII, então aquela ideia ainda, né, remanescente lá da Idade Média, de que a mulher é a portadora do pecado original e a culpa é sempre dela e tal, sexo frágil, tá ainda forte aqui. Mas o principal, ela não é da França, ela é da Áustria. Ela é uma princesa de Habsburgo. Essa menina, gente, ela tá tentando, né, tirar aí das costas da Áustria e também da França mais de um século de rivalidades. A mãe dela, Maria Teresa da Áustria, uma mulher impressionante. Essa mulher teve 16 filhos. A Maria Antonieta foi a 15ª filha dela. O palácio dela, lá em Viena, Palácio de Schönbrunn, ele é lindo, ele é maravilhoso e ele tem toques dados por ela. Então essa mulher, a Maria Teresa da Áustria, ela é aquela mulher que não descansava, ela era tipo workaholic. Ela mesmo grávida, e veja, 16 filhos, né? Ela estava sempre cumprindo com o horário de serviço, home office dela era bem regradinho, tanto que ela acordava às 4 da manhã no verão e às 6 no inverno. E quando ela teve a Maria Antonieta, que foi a sua 15ª filha, esse tanque de guerra já aproveitou aí para tirar um dente que estava doendo, que esse era o tratamento aí da época. Bom, Maria Teresa da Áustria governa a família mais poderosa, não podia ser diferente, né? São 16 filhos que ela tem aí para contribuir, sendo que ela perdeu apenas 3. E justamente a menininha loirinha, da pele muito alva, do olho muito azul, vai ser aquela que vai gerar o vínculo com uma nação rival, uma nação que incomodava demais a Áustria, que era a França. França, nessa época, governada por Luís XV. Luís XV, gente, ele é avô do Luís XVI, tá? O filho dele morreu, foi inclusive aí elevado a santo e glorificado, e vai sobrar para esse neto governar. A Maria Antonieta, voltando para a história dela, ela nasceu em 1755. Bom, no pedido de casamento oficial, Luís XV fez ostentação. Ele mandou 46 carruagens para Viena, cada carruagem puxada por 6 cavalos, que é para ficar aquela queda de braço, né? Qual que é a nação mais forte aí? E o casamento vai acontecer em 1770. Então veja, ela tinha 14 anos e meio, porque ela nasceu no dia 2 de novembro, e o Luís XVI, ele tinha lá os seus 15 anos e meio. Então essa menina, ela sai de uma bolha, ela sai de uma redoma da corte vienense maravilhosa e vai cair aonde? No covil dos lobos. Ela vai cair ali num cesto de cobras, aonde ela é odiada. Ela sente em Versalhes aquelas alfinetadas, aquelas olhadas com raiva, desejando o pior para ela. E o Luís XVI, ele vai ter que aprender sozinho
o que é governar. Ele tinha basicamente um conhecimento literário do reino dele. Ele mais lia sobre o reino dele do que efetivamente ele vivia o reino dele. Mas assim, não vamos julgar mal o Luís XVI, tá? Esse cara ele também era mega inteligente, ele virou um homem gigante, ele era um homenzarrão, assim, de 1,90 m de altura, mas bastante tímido, como eu disse, bastante introspectivo, e é esse cara que vai se casar com a Maria Antonieta. Bom, quando eles se casaram, ainda muito jovens, ainda adolescentes, como estamos no século XVIII, a consumação do casamento já não é mais a consumação igual era lá na Idade Média. Na Idade Média, basicamente, né, o retirar a virgindade da donzela era a consumação, os lençóis sujos de sangue, aquela coisa toda. Aqui não, minha gente. Aqui a consumação de um casamento, ela ocorre com a prole. Ela ocorre com a hereditariedade, ou seja, eles têm que ter filhos. Só que acontece que vão se passar 7 anos. 7 anos e nada do casal ter filhos. Os 2 irmãos mais novos do Luís XVI também se casaram e começaram a ter filhos antes dele. E fica essa pressão em cima dele e em cima dela. Do tipo, se eles não tiverem herdeiros, né, não vai ter aí uma continuidade. Fora que num país de monarquia, ainda mais monarquia absolutista, você tem uma ideia, um viés em volta desse sistema, que a prosperidade do reino, ela está diretamente ligada à fertilidade do casal real. Eles ficaram 7 anos sem ter filhos, e tadinha da Maria Antonieta, ela era linchada por cartas pela mãe dela, exigindo uma explicação do tipo assim, ô incompetente, o que você não tá sabendo fazer? Só que assim, não se conversava sobre sexo também nessa época. E a menina, ela tentava dar explicações e a culpa caindo em cima dela, e ela já era odiada, e esse fator vai ser mais um fator para massacrar a Maria Antonieta. E no final das contas, o problema não era ela, o problema era ele. Ele sofria, né, de uma condição bem normal hoje, que as crianças resolvem aí bem de bebezinho, o pediatra já examina e já vê de cara. Hoje tem inclusive pomada para não precisar da cirurgia, né, em alguns casos, que é a fimose. Depois de 7 anos sem procriar, sem, né, finalmente ela engravidar, chegou lá o momento e eles tiveram 3 filhos. Tiveram 3 filhos, 2 meninas e um delfim, um menininho, que aliás vai ter um fim muito triste nessa história. Mas chegaremos lá. Bom, agora que a gente falou da Maria Antonieta e um pouquinho do Luís XVI, vamos entender, além da política, que é o primeiro fator, né, quem que eram os representantes dessa monarquia absolutista, vamos entender também um outro quesito básico para poder fechar aí os ingredientes da Revolução Francesa. Vamos entender a sociedade. A sociedade francesa, ela estava dividida ainda nos mesmos moldes lá da Idade Média, quando a igreja ditou que os homens nasceram, né, para guerrear, orar ou trabalhar. Ou seja, uma divisão que ela não era necessariamente hereditária. Ou seja, a sociedade ela não era mais estamental. Ela tinha uma certa mobilidade, mas ela ainda era pequena, essa mobilidade. Então você tinha a sociedade francesa dividida em estados, na tradução, né, do português. No francês seria état. État, que na verdade seria status da pessoa, a condição que ela ocupa na sociedade que lhes prevê maiores ou menores privilégios. No caso da base da pirâmide social, o terceiro estado não tem privilégio, é só prejuízo. Prejuízo por quê? O primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado usufruíam de um privilégio muito, mas muito importante. O privilégio de não pagar impostos. Tinha lá uma contribuição ínfima, que era basicamente como se eles não contribuíssem. Então caía nas costas de quem arcar com a carga tributária? Terceiro estado. Bom, além, né, dessa isenção tributária, que é a coisa chave para você entender aqui também o iniciozinho da Revolução Francesa, vai ligando os pontos. Crise econômica, fome, impostos. O primeiro estado, ele tinha, né, somando todas as terras cultiváveis da França, 10% das terras. O segundo estado, porque era uma camada, né, bem maior, tinha lá uma soma de 20% das terras cultiváveis. Só que veja, lembra que eu falei para vocês que a população francesa, ela girava em torno de 26 milhões de habitantes?
Desses, uma média de 23 milhões era de camponeses. Camponeses que, a grande maioria, não tinha acesso à terra e tinha que pagar impostos. E uma gama de impostos gigantescas, né? Que incluía, inclusive, não só impostos para a coroa, impostos para o Estado francês, mas impostos para esses privilegiados aí, esses folgados, primeiro e segundo estado. Bom, esse terceiro estado arcava, né, com a grande carga tributária, só que dentro do terceiro estado você pensa, porque tem camponês, porque tem soldado, porque tem artesão. Será que essas pessoas elas eram ilustradas? Falando em ilustração, né, um grande combustível aqui dessa revolução, tá onde? Luzes, o iluminismo, que todo mundo aí deve lembrar, né, dos pensadores principais, John Locke, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Adam Smith, toda essa galera tá aí escrevendo livros desde o começo do século XVIII e eu tô no final do século XVIII. Então assim, quem no terceiro estado tem acesso, tem ilustração para pegar essas ideias e colocar em prática? A burguesia faz parte desse terceiro estado e é ela que vai ser aquela que vai dirigir, aquela que vai direcionar a plebe. Então vocês imaginem a Revolução Francesa, tá? Eu gosto de dar esse exemplo que eu acho que fica bem claro que essa foi uma revolução burguesa, tá? Não tenha dúvidas. Imagina ela como se fosse uma biga, sabe biga? Aquela carruagem romana de corridas. Bom, então tem lá aquele carrinho pequenininho onde cabe poucas pessoas, no caso da Biga 1, né? Mas a camada burguesa, que tá no terceiro estado e lógico não gosta de estar lá, porque arca com uma grande carga, né, tributária. E os cavalos são a plebe. Então são eles que vão dar a direção, são eles que vão encaminhar essa revolução para os ideais que os atendem. Essa burguesia, lógico, né? Assim como o clero não era uma camada homogênea, a nobreza não era uma camada homogênea, o terceiro estado também não era. A própria burguesia não era. Essa homogeneidade, como é que eu vou explicar para vocês? Dentro do clero, você tem uma hierarquia eclesiástica. Você tem lá vários cargos eclesiásticos. O alto clero, ele não é fácil de ser alcançado. Ele era ali o clero do comando, né? O clero que usufruía de verdades privilégios. O baixo clero, os padres, os freis, os monges, era formado muito mais por pessoas de vocação. Olha que coisa mais doida, né? Aqueles que estão no comando, aqueles que têm mais autoridade, não necessariamente estão lá por vocação. A grande maioria vinha da nobreza. Nobreza essa que também tinha lá a sua divisãozinha, né? Você tinha, além dos títulos nobiliárquicos, rei, conde, duque, visconde, marquês, barão, cavaleiro, esses nobres, a grande maioria deles eram nobres de sangue, né? Que herdaram o título. Mas tinham nobres também chamados nobres togados, que era aquela burguesia que comprava o título da nobreza. Legal. E a burguesia, por si só, também tinha sua divisão. Tinha os burgueses, né, mais simples, comerciantes diretos, e tinha os burgueses de mais alto gabarito, que trabalhavam com importação, exportação, donos de estaleiros e tal. E essa burguesia tinha acesso à compra de cargos, só que era um mega do investimento. E alguns se sujeitavam, alguns compravam aí títulos da nobreza, o rei, lógico, que vendia, né? Era uma mercadoria que só ele podia dar, e ele, né, precisava desse dinheiro. Então, muitos nobres ali dentro da corte, em especial de Versalhes, vinham aí da burguesia, e o grande investimento deles não era só não pagar impostos. Só assim, pô, Rosana, mas daí se ele compra um título, né, é como se ele tivesse pago uma vida de impostos de uma vez só. Não vi vantagem. Tem vantagem, porque os nobres, eles ocupam cargos políticos. É lógico, essa burguesia quer estar ali, de alguma forma, mudando a situação política para o seu lado. Essa burguesia que eu estava falando para vocês, que está lá dirigindo a plebe, no sentido de atender os próprios anseios, os objetivos dela. Quais são os objetivos da burguesia? Aquilo que vai nortear a nossa Revolução Francesa. É só você pensar nos princípios do próprio iluminista. Eles querem, por exemplo, liberdade de expressão, perfeito. Liberdade religiosa, sim, também. Mas estou falando de burguesia. Eles querem liberdade econômica. Em pleno século XVIII, você ainda tinha princípios do mercantilismo existindo ali na França.
E o mercantilismo é aquele sistema que tem uma das principais características, que é a intervenção estatal, o protecionismo alfandegário. Nem sempre isso favorece a burguesia. Então a liberdade econômica seria não ter essa gerência do Estado sobre os negócios e, consequentemente, né, a economia ser mais favorável para eles. Isso nada mais é do que a aplicação das ideias de Adam Smith. O Estado mínimo, não o Estado nulo, mas o Estado mínimo. E a economia fluindo, né, livremente, o livre comércio. Era isso que eles queriam, que traria mais vantagens para eles. Além da liberdade comercial, um grande ponto importante aqui de objetivo dessa revolução é a igualdade jurídica. Igualdade jurídica porque perante a lei, vamos pensar na deusa da justiça, como é sensacional, né? A formatação da justiça em uma imagem. Então, uma mulher vendada, não interessa quem está na frente dela, com uma balança na mão, aonde ela vai equilibrar as penas e os delitos. Porque é bem complicado isso, né? Você ponderar, você deixar ali equivalente um crime com um castigo. Nessa época eu não sentia essa preocupação, tá? O rei ele não ponderava, ele decidia de maneira arbitrária aí o que ele ia fazer. E a igualdade jurídica vem não só no sentido de dar esse equilíbrio, essa justiça, que é o equilíbrio entre a pena e o delito, mas também, né, no principal momento que as pessoas sentiam a falta da igualdade jurídica, que era o momento da morte. Por que da morte? Quem era do terceiro estado morria enforcado. Quem era da nobreza morria decapitado. Eles falam, ui credo, os dois são horríveis. Os dois são horríveis, mas assim, morrer enforcado é bem pior, é bem mais humilhante. Dizem que é bem mais lento, depende do peso da pessoa, ou se ela vai ser jogada aí de uma ponte para daí quebrar a traqueia. Fato é, era visto como mais digno, como mais nobre, o cara morrer ali com a cabeça cortada por uma espada, por um machado. E é por isso que durante a Revolução, já na primeira fase, vai aparecer esse símbolo da Revolução, que era a guilhotina, batizada em homenagem aí ao médico que defendia fortemente o fim do martírio dos prisioneiros, Joseph Guillotin, que estava lá na primeira fase da Revolução Francesa. Ele defendeu essa decapitação mecânica, porque daí você tem uma coisa rápida, igual para todo mundo, e dispensa aquela tradição antiga de ficar aí torturando, né, as pessoas que já tinham perdido a liberdade e depois, na sequência, iriam perder a vida. Bom, conversamos aí sobre os ingredientes da Revolução. Recapitulando, falamos de política, falamos de sociedade, falamos de ideologia e agora a gente chega na cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo é a economia. A economia francesa, que ainda em pleno final do século XVIII estava circulando em volta da agricultura. Não é que não existiam indústrias, tá? A Revolução Industrial ela ocorreu aí na Inglaterra por volta de 1760, então quase 30 anos antes desse processo revolucionário aqui. Mas o grande sustento da receita francesa vinha da agricultura. E é ali que o bicho vai pegar. Um país que depende, né, quase que exclusivamente da agricultura é um país que tem uma economia instável. Instável porque está sujeito às intempéries climáticas e tal. E no ano de 1788, para fechar um ciclo econômico péssimo para a França, você vai ter um evento catastrófico. Você vai ter um ano sem colheitas. Sem colheitas porque teve primeiro um inverno rigoroso, depois muita chuva, depois muita seca. Resultado, o francês médio, que consumia, média, né, 8 pães por dia, e era 8 pães, tipo baguete, porque também não tinha outra coisa para comer, e isso é média, pode ser mais, pode ser menos. Sobrou, depois desse ano horroroso de colheita aí, 1 pão por dia por camponês. Primeiro que ninguém vive com pão por dia, né? Segundo que, será que esse 1 pão vai chegar para cada habitante aí, para cada um dos 26 milhões? É óbvio que não. Então essa galera com fome vai à forra, vai, né, e vai derrubar aí o rei. Começando, você consegue enxergar aqui no fundo? Pela queda da Bastilha. Bom,
Essa economia, gente, falei para vocês já dos finalmente, né? A tal da crise econômica. Mas antes tem dois eventos bem importantes para você colocar aí na tua cabeça como causadores também. Eu falei aqui dessa crise agrícola, né? Desse fator dos abalos climáticos de 1788. Só que antes tem mais dois. Os outros dois são a Guerra dos 7 Anos, essa guerra que antecede a Revolução e foi perdida pela França, a guerra que a França, né, combateu aí a Inglaterra por terras do Canadá, e ainda depois o Luís XVI foi lá, não contente de ter perdido uma guerra que durou 7 anos. Para pensar, a Segunda Guerra Mundial demorou 6, e o cara no século XVIII guerreou 7 do outro lado do Atlântico, foi lá e foi ajudar os americanos na sua independência. Complicado, né? Então é gasto em cima de gasto e gasto com coisa que faz parte do século XVIII, que é guerra. Só que aqui foi exagerado. E, falando em gasto, o primeiro fator é justamente os gastos da coroa. E aqui a gente volta para Maria Antonieta. A Maria Antonieta, justamente para blindar-se desses olhares atravessados, desses julgamentos, né? Dessa diminuição da imagem dela, que, né, vai ser a rainha da França, ela vai usar da moda. Ela vai usar da moda para se impor, para se proteger e tal. Então isso de uma certa maneira serviu para ela como um mecanismo, né, para poder aguentar toda aquela carga negativa em cima dela, para poder se proteger. Mas ao mesmo tempo isso vai dar margem para as más línguas que vão chamar ela de Madame Déficit. Tranquilo? Agora, juntou todos esses 4 fatores e vamos chegar no estopim.